um tema e um assunto só. Coríntios 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa e como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se aspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior desses é o amor. Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, que bom, Senhor, estarmos nesse local nessa noite e sentirmos a Tua doce e santa presença. Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos conforta e que nos faz lembrar, saber da Tua palavra. Nos fala ao coração, Senhor, através desse texto lido. Apesar do homem, apesar do expositor, mas que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar no coração de cada um de nós, no meu coração, na minha vida, Pai, na vida dos meus irmãos, e nos ensinar, ó Deus, aquilo, ó Pai, que precisamos a cada dia ter mais e mais certeza para poder nos aplicar nas nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu queria lhe pedir tanto, meus irmãos, a sua atenção, a sua reverência ao tempo da ministração da palavra, e nós possamos então tirar um proveito dela com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Que bom que a igreja está tão completa. Queridos, eu tenho pensado bastante nesse texto e nesse tema exposto aqui no capítulo 13. Nós sabemos que essa é aqui
tema central desse capítulo. O capítulo 13 está muito claro. Ele é sobre amor. Na verdade, nós sabemos que Cristo, Jesus, é o centro das Escrituras. Mas o amor, ele está de Gênesis a Apocalipse como a espinha dorsal. A mensagem bíblica, a mensagem cristã é sobre o amor. É sobre amor. E nós lemos esse texto, e esse é um daqueles textos clássicos que é lembrado na reunião de encontro de casais, na celebração de um casamento, é sempre trazido, então, alguma coisa, alguns punhados dessas verdades que estão colocadas aqui, nos referindo à união do casal e lembrando aqui de como o amor deve ser vivido pelo casal. Mas se tem uma coisa que esse texto não é um texto para casamento. Se tem uma coisa que esse texto não é, de fato, é um texto, e ele nem tem problema em ele ser usado. Mas na sua interpretação, no seu contexto, não é para isso que ele está aqui. Logicamente, de que ao falar de amor e pensando no amor genuíno e sincero, nós podemos trazê-lo nessas ocasiões também. Mas o contexto aqui do capítulo 13 é que Paulo está tratando com a igreja de Corinto, que é uma igreja, parece que rica, abastada de dons. Uma igreja que no seu meio há um exercício de muitos dons. Sabemos, pela leitura da carta, que a igreja tinha dificuldades em administrar esses dons. A administração desses dons não estava sendo bem realizada, como muitas coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto. No capítulo 12, o Senhor Paulo está tratando com a igreja sobre a parte orgânica, sobre essa condição de entender a igreja como um organismo. E ele então trata toda a questão da unidade, da união, trazendo à nossa memória a exemplificação de um corpo, de um funcionamento de um corpo, nos colocando no nosso lugar como membros e nos lembrando que esse corpo é guiado por um cabeça que é Cristo Jesus. No capítulo 14, ele vai continuar falando sobre os dons e o uso dos dons e a administração dos dons. Mas aqui no capítulo 13, quando Paulo está escrevendo, é como se ele interrompesse. É como se ele estivesse tratando, é como se nós estivéssemos tratando alguma coisa e nós então tivéssemos que dizer assim: calma aí, espera aí. Mas antes da gente entender isso, eu preciso colocar para vocês a razão disso. É como se houvesse a necessidade de fazer uma pontuação do que eu estou mostrando e do que realmente isso de fato significa. Você entende que o apóstolo começa dizendo no versículo, no início, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Espera aí, calma, gente.
que eu preciso, antes da gente continuar e antes de fechar aqui o assunto, eu preciso falar de algo que é sobre modo. Assim, grandiosamente maior do que o que nós estamos tratando. Porque o amor, ele não é uma condição de apenas um dom. O amor é a base. O amor é o alicerce. O amor é toda a sustentação onde todos os dons podem ser exercidos. O amor não é só mais um dom entre os outros dons. O amor não é só mais um ponto entre os outros pontos. Ele é a esteira. Ele é o alicerce. Sem o amor, nenhum dom pode ser de fato exercido com a sua devida excelência. Então, logicamente, que quando nós pensamos sobre amor, o amor bíblico, o amor que emana do trono dos céus de Deus, eu não sei, aqui cada um de nós já fomos alunos em algum momento, e aí talvez a turma mais jovem que ainda esteja pleiteando, terminar de pleitear, você tem uma matéria que você sobressai. É 9, é 8, é 10. Tem uma matéria que insiste em ser a difícil para a gente. Aí é 4, é 6, é 7. É a matéria que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de cada um de nós tivemos a nossa, né? Aqui é a matéria que a nossa nota não é boa, irmãos. E ela não é boa pela dificuldade que nós temos da compreensão do que a Bíblia está falando de fato sobre amor. Porque a nossa avaliação de amor, o nosso entendimento de amor, a nossa expectativa de amor está dentro das informações que nós temos dado aos conceitos humanos. As colocações de como o amor é apresentado, desenhado, exposto diante de nós, mas sobre o efeito do pecado. Nós conhecemos amor, mas esse amor que nós conhecemos, ele é sempre condicionado ou é condicional. E às vezes, ou muitas vezes, ou talvez sempre, nós paramos aqui nessa condição humana de pensar amor e não nos aprofundamos em pensar e entender o que Deus, o que a Bíblia, o que é esse amor que nós lemos e encontramos em toda a Bíblia. Qual é a medida do amor? Qual é a métrica do amor? Qual é a profundidade do amor? Querida igreja, o que é amor? É um sentimento? É um dom? O que é amor? Você já percebeu que a gente já começaria tirando nota ruim aqui na prova? A gente já estaria perdido na matéria? Escreva uma redação sobre amor. O meu desafio é tentar transmitir para a igreja alguns conceitos que sejam bíblicos e que a gente tenha o nosso coração aquecido para tentar tomar isso e aprofundar e viver esse amor na sua essência. Paulo parece que está querendo dizer para a igreja de Coríntios o seguinte: antes de nós discutir como os dons funcionam,
nós precisamos responder quem vocês estão se tornando. Não é só uma questão de exercer os dons, mas de como o que eu estou me tornando nessa condição de exercer dons. Então a igreja de Corinto se apresenta como uma igreja onde os dons estavam tão aparentes, tão manifestos, dons miraculosos, línguas, todos os dons espirituais, sobrenaturais, parece que estavam ali, mas eles não estavam sendo bem exercidos, eles não estavam sendo bem administrados. E parece que os coríntios, eles, como é natural do ser humano, eles desejavam poder, os dons que traz visibilidade, que traz reconhecimento. Mas Paulo, ao expor a condição do amor aqui no capítulo 3, ele vai propor que ao invés de poder, na igreja e na vida dos crentes e na vida da humanidade de forma geral, deve ser produzido caráter. Não apenas poder, não apenas ter dons, mas o exercício desses dons antes tem que promover na vida de uma pessoa um molde de caráter. Eles queriam manifestações. Ainda não é diferente dos nossos dias, dos nossos tempos. Parece que quanto mais manifestação, quanto mais movimento, quanto mais coisas, mais espiritualidade, mais a presença de Deus parece estar ali. Mas Paulo, ao falar de amor, expor essa sessão sobre amor que emana do trono de Deus, ele está levando a igreja a entender que mais do que manifestações, era preciso procurar transformação. Vida transformada. Vida mudada e modificada. Então o problema da igreja de Corinto e das nossas vidas, mas na igreja de Corinto, nunca foi a ausência de dons. A igreja de Corinto se apresenta como uma igreja abastada, rica de tudo isso. Qual era o problema da igreja de Corinto? Não era a ausência de dom, mas pelo que nós conhecemos da primeira carta de Corinto, o problema era a ausência do caráter de Cristo. O problema na igreja de Corinto não era os dons, era a administração desses dons sendo desenvolvidos sobre a base do amor, que podia levar a visibilidade da igreja, a igreja refletir o caráter de Cristo. E é por isso, exatamente por isso que o amor aqui é central na carta, é central em toda a Bíblia. Irmãos, Deus, ele nunca pretendeu apenas usar pessoas. A pretensão de Deus não é apenas nos usar, simplesmente nos usar. O propósito maior de Deus é nos tornar, é formar pessoas semelhantes ao seu Filho. O propósito de Deus é formar pessoas semelhantes ao seu Filho. O que Deus quer
Meus irmãos, para a minha vida, para a sua vida, é que cada um de nós, os que estão aqui e os que podem ser alcançados pelo Evangelho, que seja formado em nós o caráter de Cristo, que cada um de nós sejamos a semelhança do seu Filho. Não é apenas uma condição, irmãos, de uma mudança de endereço. O que Deus requer de nós é que haja uma transformação pelo poder do Evangelho. Então, deixa eu dizer aqui para os irmãos, para mim, para a igreja. O desejo de Deus não é apenas que nós tenhamos mudado de endereço. Não é apenas que eu um dia fui católico e agora eu sou crente. E eu agora sou um crente da mesma forma quanto um dia eu fui católico. Eu só mudei o endereço, o local que eu frequento para a adoração a Deus. Mas eu sou a mesma pessoa no meu interior, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Não. A ideia não é essa. A ideia não é apenas uma mudança de liturgia, de lugar, de horário, de denominação. A ideia é de transformação. A ideia é que agora, pelo conhecimento do Evangelho, de fato eu não apenas mudei a parte física, mas há uma mudança interna. E essa mudança, ela é pautada naquilo que Cristo tornou-se em mim. Viver como Cristo viveu. Eu acho que eu já disse até aqui na igreja, se não tenha cantado um trechozinho, e aproveitando a deixa, me lembrar do catolicismo, no meu tempo de catecismo, de reuniões, porque tinha uma música que ainda deve ter lá pela igreja católica, o Padre Zezinho, que diz mais ou menos assim, ama como Jesus amou, anda como Jesus andou, e assim eu sei que seria muito mais feliz. Olha, mas a ideia é essa. O caráter de Cristo implantado em nós. Sermos a semelhança do seu Filho. Então eu tenho uma pergunta para a igreja. Quando foi que o amor nasceu? Quando é que surge o amor na história? Cadê? Como é que começa o amor? Você já pensou nisso? Nós não temos tempo para tanto. Mas vamos pensar em Gênesis 1 e na criação. A terra era vazia, sem forma. Deus começa a criar as coisas. O amor não foi criado no primeiro dia. E se você continuar lendo a criação, você não vê nenhum tipo de relato no segundo, no terceiro e no quarto. No quinto, não tem amor sendo criado. No sexto dia, não tem. No sétimo, Deus descansou. Aí no oitavo, não há um registro, não há um relato da criação do amor. Por quê? Por que, irmãos, que não tem? Porque o amor não foi criado. Em nenhum momento. O amor não é qualquer um
criações, onde foi dito, agora, antes que Deus dissesse haja luz, já havia o amor. Por quê? Porque o amor é a própria essência de Deus. Deus é amor. O amor não foi em nenhum instante, em nenhum minuto, em nenhum momento da história criado. Ele existe porque ele é a essência do Deus vivo, que existe desde sempre, de eternidade a eternidade. O amor não é mais alguma coisa na criação, ele é a essência. Ele faz parte do ser de Deus. Deus é amor. O amor, ele existe antes de qualquer outra coisa. Antes que existisse tempo. Antes que fosse dito haja luz, já existia o amor. Porque Deus sempre existiu. Porque Deus não é criado. Deus não é criatura. O amor não começou quando Deus fez Adão e Eva. Colocou lá no coraçãozinho deles uma condição de amar, e ali no Jardim do Éden foi composta aquela canção, fazer orgulho de amor. Não foi. Não foi lá, irmãos. Não foi lá. O amor antecede a criação porque ele é a própria essência de Deus. O amor não começou quando Cristo morreu. A morte de Cristo, todo o projeto de redenção é uma demonstração do amor. O que é que nós lemos em Gênesis? Em 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, papá, e o amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Havendo profecias, cessarão. Havendo ciências, passará. Havendo línguas, passará. Mas o amor nunca acaba. Qual é o nosso entendimento, irmão? Se o amor nunca acaba? Que ele é eterno. O amor nunca acaba. Ele é eterno. O amor não surgiu em algum momento na história do universo. Foi o amor que criou o universo. O amor não está assim, encontrado em alguma galáxia. O universo criou o amor. De repente o amor criou o universo. Que coisa maravilhosa. O amor sempre existe, sempre existiu. Você começa a entender a matéria? Podemos pensar um pouco mais profundamente sobre essa matéria, amor bíblico. Começa a nossa mente abrir um pouco mais para a gente pensar, opa, como pensar em amor, como falar em amor, às vezes tem sido superficial nas nossas vidas. Agora, irmãos, nós temos uma condição, porque o pecado, ele destruiu. E o pecado, irmãos, é a coisa mais danosa. O pecado é a coisa mais danosa. A coisa pior. Por isso nós não podemos fletar, brincar com o pecado. Porque deixa eu lhe dizer, o pecado destruiu a capacidade de amar. Nós não amamos biblicamente, a humanidade não ama biblicamente
essa condição de entender o amor bíblico, o amor que emana, jorra do trono de Deus, se dá por essa condição de o pecado toldar a água, macular essa visão do amor de Deus. O pecado tirou essa condição de amarmos segundo os preceitos de Deus. O primeiro pecado, ele não quebrou apenas a comunhão com Deus. Ele quebrou a comunhão com Deus, é certeza. Mas ele destruiu também a maneira como o homem ama. Nós não amamos biblicamente. O pecado nos faz confundir o que é uma coisa eterna, de uma essência espiritual, com coisas visíveis a nós. Irmãos, depois da queda, o amor, ele virou interesse. Como é que o amor é vivido entre a humanidade? Interessante. Nós temos um relato no capítulo 4 de Gênesis, onde dois irmãos estão ali vivendo as mesmas circunstâncias. Mas agora um daqueles dois irmãos, no caso Caim, está tomado de um sentimento, não somente de um sentimento, de algum sentimento. Ele está tomado de inveja. Ele está tomado de raiva. Ele está tomado de rancor e de queixa, ao ponto de esses sentimentos transbordarem no seu coração e ele ir contra o seu irmão e tirar a própria vida. Tudo que nós encontramos depois da queda em relação a sentimentos é exatamente o oposto àquilo que verdadeiramente é o amor de Deus. O amor virou interesse. Há uma troca. Há uma condição. Os relacionamentos, as convivências, elas têm alguns pontos onde há um entendimento de que eu avanço, de que eu vou, à medida que eu percebo que dali também eu posso ser beneficiado. De que eu me entrego e ao ponto que eu vou me entregando, eu vou também recebendo. Isso parece lógico para nós, na nossa condição humana. O amor como uma moeda de troca. Um amor onde eu receberei alguma coisa na minha doação, na minha dedicação, no externar do meu amor, mas existe algum favorecimento, existe alguma coisa de lá para cá, e eu vou lhe dizer, até o término dessa mensagem, algumas coisas que é espantosa para o nosso coração. Mas o amor bíblico não nos permite, de nenhuma maneira, em nenhum instante, amar ou fazer qualquer coisa esperando qualquer tipo de retorno ou de reconhecimento. Em nenhum instante. O amor bíblico e o amor de Deus não é sobre nós, não é sobre mim. Eu não amo porque isso vai me... É sempre sobre o outro. Há uma condição
de quem quer amar biblicamente, aceitar a condição de uma renúncia. Irmãos, deixa eu lhe dizer aqui, eu não conheço profundamente, ou conheço muito pouco, ou realmente não tenho buscado, mas do pouco que li, do pouco que já ouvi, talvez uma das figuras que nos vem à mente é a Madre Teresa de Calcutá, uma freira católica que viveu uma vida devotada ao cuidado de outras pessoas. Eu sei, nós temos inúmeros outros casos e personagens, inclusive crentes do Senhor Jesus Cristo, que assim viveram também. Poderíamos citar aqui vários exemplos, mas eu estou trazendo esse exemplo porque ele é tão ainda recente, de alguém que exerceu amor no sentido de abrir mão de qualquer coisa que pudesse lhe trazer conforto, que pudesse lhe trazer a segurança, que pudesse lhe trazer qualquer tipo de vantagem, qualquer coisa de retorno, qualquer coisa de, inclusive, lucro, qualquer coisa que tudo o que uma vida que verdadeiramente ama faz é se doar sem esperar nada em troca. Mas isso é chocante para o meu coração, como eu imagino que seja para tantos corações. Como eu me dedicarei, me doarei a um povo ou a alguém e nunca receber, e não, eu tenho que abrir mão da minha vida, daquilo que eu poderia ter ou conquistar, do meu conforto, sair da minha casa, da minha terra, do meu povo, de, sei lá. Amor é simplesmente servir, sem esperar em troca nem reconhecimento. A entrega, ela virou egoísmo. Eu só tenho que dar aquilo que eu tenho. E aqui eu digo para a igreja algo que eu já disse em outro momento. O amor, ele é altruísta. Ele não é egoísta. O amor não é sobre mim. O amor não é pelo meu benefício. O amor é sempre pelo outro, é sempre pelo próximo. É sempre eu estendendo a mão. Até quando não há nenhum tipo de reconhecimento, e até mesmo quando amando alguém, fazendo alguma coisa por alguém, ainda assim eu sou retribuído de forma dura. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos, me permita. Se alguém disse para você, ou se você disse para alguém que ama, ou que é amado por alguém, e porque alguém não correspondeu às suas expectativas, ou você não correspondeu às expectativas de alguém, você se afastou dessa pessoa, você nunca amou ela. Essa pessoa nunca lhe amou. Ela pode ter vivido um momento de entusiasmo, de boa convivência, mas se você declarou que ama alguém
e porque essa pessoa não supriu as suas expectativas, se você se desapontou ou até se decepcionou e a sua atitude foi se afastar dela, ou se você sofreu essa condição de alguém se afastar de você, depois de haver prometido amor e ter dito que lhe amava, nunca foi amor. Porque o amor permanece. Porque quem ama continua. Porque quem ama vai estar lá sempre. Porque não existe essa balança, não existe essa métrica. No amor bíblico não. Só a entrega. Só a entrega. Ele é um amor que é altruísta, é sempre pelo outro. Mas isso é chocante, não é, irmão? Não é? Vamos admitir. Não é, nós não aceitamos essa mensagem, irmão. Não é fácil. O serviço virou domínio. A comunhão, competição. A comunhão virou competição. O amor não permite isso. Deixa eu colocar 2 pontos aqui rapidinho. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 13, nessa descrição do amor, o amor é paciente, é longânimo. O amor não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. E o que seria exatamente o ciúme? O ciúme, em resumo, é uma condição de apoderamento, de domínio, de apropriamento, de apropriação. Então, está aqui, deixa eu ver o que eu sei aqui. O teclado da igreja. O teclado da igreja. É da igreja. 20 anos. Ninguém toca no teclado. Ninguém pode passar. Você viu que o irmão passou e passou o teclado para frente? Você viu que há uma condição de domínio, de apoderamento, de... Não. O amor, ele é uma condição de liberdade, de viver em prol do outro. Você já viu que existe competição no trabalho? Nas repartições? Nos colegas de trabalho? Nas secretarias? Nas coisas? Você já viu que tem competição dentro de casa? Você já viu que tem competição dentro da igreja? Aquilo que o amor promove, que é a comunhão, que é a parceria, que é estarmos de lado a lado, e esse amor vivido, exercido, só me coloca nessa condição de cada vez me unir, me amar mais, estar mais próximo, me render mais. É trocado pela competição. Tudo isso é o estrago que o pecado fez e nós precisamos vigiar o nosso coração. É por isso, irmãos, que toda a história humana é uma busca desesperada por amor. Porque nós vivemos frustrados ou nos frustrando com esse amor que não é o amor real e o amor verdadeiro. Qual é o problema? É que nós procuramos nas pessoas aquilo que somente Deus pode nos dar. Nós procuramos nas pessoas aquilo que somente Deus pode restaurar.
Só Deus pode mudar e fazer alguém viver o amor vivo. Agora, irmãos, o pecado me impede de amar verdadeiramente. Agora, o Senhor Jesus, Ele vem restaurar isso. Agora, Jesus, Ele veio para ensinar sobre o amor, irmãos? Ele veio para ensinar sobre o amor? Sim. Mas não necessariamente isso faz alguma diferença. O que é que nós temos dito sobre a pessoa de Jesus em João capítulo 1, versículo 1? Escola bíblica? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que se fez teria sido feito. Lá no versículo 14 de João 1 nos diz o quê? E o Verbo habitou entre nós, cheio de verdade e graça, e verdade. O que é Jesus, irmãos? O amor encarnado. Jesus é o amor encarnado. É a personificação do amor. É a visibilidade do amor. Então Jesus não veio apenas nos ensinar sobre amor. E se tudo que Jesus tivesse vindo fazer fosse nos ensinar sobre amor, sabe qual seria a nossa condição hoje? Perdidos. Nós continuaríamos perdidos. Jesus, ele não veio apenas ensinar sobre o amor, mas ele veio ser a demonstração desse amor. Ele veio ser o amor visível, visto. Me fale aí sobre o amor de Jesus. Onde é que você vê Jesus amando? Em cada milagre. O milagre de Jesus é manifesto sobre em que base, irmão? Sobre o amor. Cada lágrima. Quando Jesus está às portas da cidade de Jerusalém, ele chora pela condição de perdição daquela cidade. Cada lágrima do Senhor Jesus é a manifestação do amor verdadeiro. Cada abraço daqueles que tiveram essa oportunidade, um dia nós seremos abraçados, é o abraço do amor. Cada palavra, cada passo de Jesus rumo ao Calvário é um passo demonstrado de amor. Irmãos, pense em Jesus, pense na pessoa do Pai, na pessoa do Filho. Pense sobre amor, pegando a encarnação do amor. Me mostre em que momento desse que é a encarnação do amor houve uma reivindicação de alguma coisa para si próprio. Como é a demonstração de amor de Jesus, irmãos? É uma demonstração de entrega, de sacrifício, um amor sacrificial, aquele que morreu pela sua própria igreja. Nunca há qualquer tipo de reivindicação. E o que eu ganho com isso? E qual o resultado disso? Você sabe qual é a parte mais difícil do discipulado, irmão? Quando o Senhor Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo,
Precisa aborrecer o amor de pai, o amor de mãe. Até aí é difícil, mas não é tão difícil. Sabe qual é o difícil? É quando o Senhor Jesus diz assim: precisa aborrecer a sua própria vida. Essa é a parte do discipulado difícil. Quando eu preciso me desarmar do meu amor próprio, das minhas vontades, do meu querer, das minhas satisfações, e buscar então viver esse amor de maneira que vidas sejam impactadas e tocadas. Pegando aqui a pessoa do Senhor Jesus, nos cabe aqui uma pergunta imediata: é assim que eu amo? É assim que nós temos amado, irmãos? É assim que eu amo? Nós temos reivindicado, nós temos nos afastado, nós temos realmente entregue. O amor, ele não é um peso. Permita-me aqui duas exemplificações muito rápidas. Quem ama, ama e faz, ainda que haja um preço, mas há uma satisfação. O mais velho da família, o meu irmão, ele cuidou da minha mãe, sempre esteve com ela. Os outros 3 irmãos saíram, ele ficou. E coube a ele, então, todo esse cuidado ao longo da vida, mas esses últimos anos, quando a minha mãe foi adoecendo e o quadro dela foi piorando, ele esteve lá sempre. E o quadro dela foi piorando e ela foi precisando cada vez mais de mais cuidado e mais atenção. Então começa com a noite que vai ficando mais comprida, que alguém precisa passar mais tempo, precisa estar mais atento para dar os remédios, vai chegando o tempo de ficar acamado, chegando o tempo que vai ficando prostrado, vai chegando o tempo que tem que levar para o banheiro para fazer as necessidades, tem que trocar as fraldas, tem que banhar. E sabe, irmãos, o meu irmão fez isso com a minha mãe. Fez isso o tempo todo. Eu estava ou aqui, ou em Tamboril, ou aqui, e ia lá em Guajara. Mas não ia o tanto quanto eu deveria ir, porque eu quero mentir. Eu não fui o tanto quanto eu deveria ter ido mais. Sabe quantas vezes eu fui cobrado do meu irmão: Cícero, passa mais tempo aqui. Talvez ele entendesse que é mais fácil para tu administrar o teu tempo. Nunca houve qualquer tipo de clamor, qualquer tipo de exigência, e muito menos qualquer tipo de reclamação por estar cuidando dela. Amor é isso. Amor é algo que fazemos, e por mais difícil que seja para nós, ele não nos dá uma condição de cobrar de outro, de apontar para outro, de reclamar de outro. Se eu estou fazendo por amor eu estou fazendo. E isso não diz respeito a quem não está fazendo. Você entende isso? Isso é compreensível? Amor é o meu pai que nos anos de vacas gordas na nossa casa, que era um período longo que ele passava sem a questão do alcoolismo, o meu pai ele era alinhado, ele andava assim mais alinhado que eu.
Sim, eu não sou tão. O pai dava de social, ele era socialite mesmo, assim. Tinha assim, era blusa de manga comprida, calça de integral, sapato. E ele era envolvido com as coisas da sociedade, com o grupo de AA, ele passava um tempo à frente, ele era bem dinâmico mesmo assim. E ele era bem. E um rapaz foi casar, e ele não tinha a blusa de manga comprida que combinasse com a calça, ou uma calça que combinasse com a blusa. E ele lembrou que o pai tinha. Que o pai vestia social e tudo, e ele foi lá em casa e contou a história. Eu sou Agimiro, meu pai era Agimiro. Você me contou muito Agimiro. Assim. Agimiro, o senhor não tem uma. Não, acho que eu tenho, vamos dar uma olhadinha. Então, ele foi lá no guarda-roupa. Mas ele poderia só olhar para o rapaz, ver a estatura do rapaz, ir no guarda-roupa e olhar algumas blusas e trazer umas blusas para testar. Mas ele tirou todas as blusas dos cabides e trouxe. E o rapaz escolheu uma, escolheu duas, escolheu alguma coisa, até que encontrou uma que ficou boa, assim, então leve mais de uma por opção. Então, depois que estava bem definido, o pai disse: Maria, traz ali a bolsa, a sacola. Vai arranjar. O que é, Agimiro? Maria, traz a bolsa. Agimiro, Maria, traz a bolsa. A mãe trouxe a bolsa, o pai dobrou todas as blusas, colocou dentro da bolsa e disse: todas as blusas são suas. E o rapaz ficou muito alegre, resistiu, mas leve. E o rapaz levou. Logicamente, quando o rapaz saiu, quem estava muito atordoado era a mãe. Disse: Agimiro também não precisava disso tudo. E ele deixa. Sabe quantas vezes eu ouvi o pai falar dessas blusas? Muito. Eu estou contando essa história hoje. Porque amar é doar sem nunca precisar ser lembrado. Que eu fiz, que eu faço, que eu dei, que tanto eu fiz, nunca fui reconhecido. É bom. Que eu tanto fiz e nunca fui reconhecido. Você não já viu isso? Eu quase morro, tanto que eu fiz por aquele indivíduo, por aquele feliz. Nunca fui reconhecido. Esqueça isso, não é sobre isso. A cruz, ela não apenas demonstra amor, ela revela quem Deus é. Agora, irmãos, eu quero concluir lembrando uma coisa. Eu não tenho capacidade de amar. Eu não tenho capacidade de amar assim, irmão. Dificilmente alguém tem a capacidade de amar. Mas o Espírito Santo de Deus me capacita. Mas o Espírito Santo de Deus capacita o homem de Deus a amar segundo o propósito de Deus. Depois da nossa conversão, Deus, Ele não está mudando, irmãos, apenas o nosso destino. A nossa conversão não é apenas uma mudança de que agora nós não estamos mais indo para o inferno. Não é só uma mudança de condição, de que agora eu não estou mais condenado. A nossa conversão é sobre uma mudança de natureza. A nossa natureza está sendo mudada. Não é apenas uma mudança, como eu já disse, física, de endereço, é uma mudança interior. Tudo aquilo que eu não era, eu passo a ser. Tudo aquilo que um dia eu já fui, eu deixo de ser. Não existe mais de mim, existe mais de Cristo. A ideia é que a cada dia isso seja cada
vez mais revelado e eu possa andar e amar como Jesus andou e amou. Você lembra que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas sobre os frutos do Espírito? Me diga um fruto do Espírito. São 7, irmãos. Um fruto do Espírito. Diga, irmão. Paciência, qual mais? Mansidão. Domínio próprio. Mas qual é o primeiro? Qual é o primeiro fruto do Espírito, irmão? Amor. É por isso que ele é sempre a base, irmãos. Porque o fruto do Espírito é amor, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Amor, amor, amor. Tudo deve estar sobre essa base. Deus não mudou nosso destino, Ele mudou nossa natureza. O Espírito não produz apenas dons, Ele produz dons, mas Ele produz caráter. Irmãos, os dons, eles mostram aquilo que Deus faz através de nós. Amém, glória a Deus por isso. Mas o fruto revela quem Deus está formando dentro de nós. Você pode ter muitos dons, alguém pode ter muitos dons, mas veja o que é que o apóstolo Paulo diz: que se não tiver amor, de nada basta. Eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos. Eu posso dar tudo que eu tenho aos pobres. Eu posso, mas sem amor, tudo isso é vão. É possível possuir dons sem maturidade. É possível. E igreja bate cabeça muito por isso. Dons sem maturidade. Dons sem maturidade. Mas é impossível possuir maturidade sem amor. Você pode possuir dons e não ter maturidade. Mas se você tiver maturidade, é porque você entendeu o que é o princípio do amor. Amém? Vamos lá? 1 Coríntios 13. O amor é paciente. O meu Salvador é paciente. O amor é bondoso. O amor não procura seus próprios interesses. Irmãos, eu descobri isso aqui dentro do meu casamento já muitos anos depois. Eu sempre tive atenção, cuidado com a Alice, não tanto quanto deveria ter, mas sempre procurei ser o marido que pudesse estar presente. E aí a gente tem essa história já de 32 anos de casado. E realmente dentro do casamento o amor bíblico precisa ser muito exercido. Mas eu só fui entender, não busco os seus interesses muitos anos depois. Embora me esforçando para... Mas um dia, eu não estava em uma conferência, eu não estava em um encontro de casais, eu estava fazendo o meu devocional. E eu estava nessa passagem. E naquele dia o Espírito Santo me tocou para eu entender que eu buscava meus interesses dentro do casamento. De que, sim, havia um relacionamento sadio e saudável, graças a Deus, mas por trás de tudo aquilo, havia no meu coração uma perspectiva de eu receberei através disso aqui. Eu estou fazendo, mas há aqui
Eu nunca disse isso para Alice, minha filha. Eu descobri que no meu caso assim, eu ainda busco muito os meus interesses, mas naquele dia a chave virou para mim entender que no nosso casamento e no amor que eu digo ter pela Alice, existe uma condição de doação sem buscar necessariamente o meu próprio interesse. Isso pode ser no casamento uma via de mão dupla. O cônjuge entenda isso e assim seja vivido de lá para cá. E se não for? Irmãos, o amor não depende do que o outro faça, possa fazer ou deixe de fazer. O amor é sobre o outro, não sobre mim. E isso é aplicado em todos os relacionamentos. Cristo acumula tudo isso. O amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Irmãos, como é que você lê isso aqui? O amor tudo sofre. Ele suporta. Ele se mantém. Como é que Cristo nos amou? A cruz confirma isso. Tudo sofre, tudo suporta. E ele suportou até o fim. E a finalidade do amor, irmãos, é a nossa santificação. Deus não quer apenas retirar algo de nós. Ele quer colocar Cristo em nós. Deus não quer apenas tirar coisas de nós. Ele quer colocar Cristo em nós. Quanto mais santos nos tornamos, mais pacientes nós somos. Deixa eu só colocar isso aqui, irmãos. Ser impaciente. A santificação vai nos colocando numa condição de sermos mais pacientes. O amor vai nos transformando. Nós vamos sendo mais misericordiosos, mais humildes, mais generosos, mais semelhantes ao Salvador. Com isso sendo vivido na base do amor. Os fariseus, eles pareciam ser muito santos, mas eles não tinham amor. Santidade sem amor nos torna parecidos com os fariseus. Amor sem santidade produz sentimentalismo. Mas só em Cristo nós encontramos tudo isso. Irmãos, o que é que estará no céu? Todos os dons ficarão aqui. Todos os dons cessarão aqui. A fé terminará aqui. Você não levará a fé para o céu. Porque finalmente nós veremos ao Senhor. A esperança terminará aqui. Porque finalmente todas as promessas terão se cumprido. Mas o que é que vai para o céu? O amor. Só o amor continuará e permanecerá para todo sempre, inclusive habitando no céu. Porque estaremos para sempre vivendo na comunhão daquele que é o amor. Qual é o símbolozinho do amor? Tem um desenhozinho, né? Que significa eterno, né? Tem uns laçozinhos que significa eterno. O amor pertence à eternidade. E é a única virtude que atravessa todas as dispensações e continuará existindo para todo o sempre. Mas eu chamo a sua atenção para que nós possamos amar biblicamente. Deus não está apenas
preparando pessoas para morar no céu. Está preparando pessoas para parecerem com seu Filho. Deus não está apenas preparando pessoas para irem para o céu, mas para que nós sejamos parecidos com Cristo Jesus. A pergunta a pergunta da eternidade seria, não será, né? Quantos sermões eu preguei? Nem quantos dons eu possuí? Não é isso. A pergunta da eternidade não é essa. Mas quanto de Cristo foi visto em sua maneira de amar? As pessoas veem Cristo porque o propósito final da redenção não é simplesmente perdoar pecadores. É restaurar neles a imagem daquele que é o perfeito amor. Olhemos para a cruz, irmãos. Ali o amor recebeu mãos e pés. Ali o amor recebeu fisionomia. Ali o amor recebeu nome. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Enquanto Cristo habita em nós, quando o Cristo habita em nós, o amor deixa de ser apenas um conceito e passa a ser uma vida. Quanto nós tiraríamos dessa matéria depois disso? Irmãos, há tanto a ser melhorado nas nossas vidas. Eu não sei com quanto de informação você sai. Mas eu não acredito que você saísse só com informação. Como foi dito aqui, informação sem transformação não significa nada. Mas eu queria que você saísse sabendo que nós somos chamados para viver um amor bíblico e não apenas o amor que conhecemos desse mundo. Queria lhe convidar para respirar um pouquinho. Nós vamos ouvir aqui um trecho de uma canção que nos fala sobre um pouco do que dissemos aqui. Dá uma respiradinha para mim. Pode aumentar um pouquinho. Eu não posso entender que o amor seja apenas discurso, ou poesia, situações que não mudem a dor de ninguém. Pois quem mais ensinou sobre amor, e por amor a si mesmo entregou. São as contradições que as palavras humanas jamais
abençoe, irmãos.